Fala aí, galera, beleza? Olha só, hoje a gente vai continuar com o tema de termodinâmica. A gente já começou esse tema num outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso você ainda não tenha assistido. Dá uma olhadinha lá, tem outro vídeo em que a gente fala da primeira lei da termodinâmica. Tem outros vídeos falando sobre gases ideais, tudo isso é importante para a gente continuar com esse assunto que hoje vai ser de máquinas térmicas. Então a gente vai ver como opera uma máquina e como que é a ideia de rendimento de uma máquina térmica, beleza? Então, vamos lá. Bom, como vocês já sabem, né, um gás ele é descrito por algumas grandezas macroscópicas, dentre elas a pressão e o volume, também a temperatura. Tá? Então a gente poderia, por exemplo, representar o comportamento de um gás através de um diagrama entre a pressão e o volume. Bom, como é que uma máquina térmica vai operar? Uma máquina térmica vai operar, né, no geral, em forma de ciclos, né, em que a gente parte de um certo ponto desse diagrama e volta para esse mesmo ponto. Tá? O que é importante? É importante que quando a gente tem o diagrama da pressão e do volume, a área embaixo, né, desse gráfico representa, é numericamente igual ao trabalho realizado por essa máquina. Então, se a gente calcular a área dentro de um ciclo, né, um dos ciclos dessa máquina, a gente percebe que essa área é numericamente igual ao trabalho feito por um ciclo. Bom, se no eixo horizontal a gente tem o volume, toda vez que a gente está indo para a direita, né, nesse diagrama PV, a gente tem uma expansão, para a esquerda uma contração. Bom, no momento em que o gás está expandindo, ele está realizando o trabalho está sendo feito pelo gás. E quando ele está contraindo, é sobre o gás. Você precisa investir energia para poder contrair esse gás de novo e fazer ele retornar lá para o ponto inicial, para poder depois iniciar um novo ciclo, né, digamos assim. Então, a graça geralmente está dentro dessa área. Como é que vai operar uma máquina térmica? Como vocês sabem, uma máquina térmica vai receber calor e esse calor vai servir para variar a energia interna desse gás e realizar trabalho. Então, uma máquina térmica, né, quando a gente está pensando de uma forma bem realista de uma máquina térmica, ele vai operar entre uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente, que está numa temperatura mais elevada, vai ceder calor para essa máquina térmica. E ao ceder calor para essa máquina vai realizar ali o que ela tiver que realizar e vai perder calor para o meio ambiente. Essa máquina térmica ela não está aí completamente isolada, ela não é perfeita, ela vai perder calor para uma fonte fria, que está numa outra temperatura menor do que a temperatura da fonte quente. Bom, no meio desse processo, essa máquina vai realizar trabalho, né? Vai girar a roda, vai empurrar o pistão, vai fazer o que você quer que ela faça. Percebam o seguinte: por uma questão de conservação de energia, se você coloca uma certa quantidade de calor e perde um tanto, o que você conseguiu aproveitar, que é o seu trabalho, é a diferença entre o calor recebido e o calor perdido. E com isso, a gente consegue uma ideia de rendimento. Por quê? Porque é o seguinte, se você está colocando uma certa quantidade de energia numa máquina e ela está aproveitando parte disso para realizar trabalho, o rendimento é uma razão. É uma razão entre esse calor Q1 que você colocou na máquina, quanto disso foi aproveitado na forma de trabalho, já que o seu objetivo é que essa máquina realize trabalho. Essa é uma ideia de rendimento. É uma razão entre a energia útil e a energia colocada dentro da máquina. Beleza? Bom, se a gente juntar essas duas ideias aí, né, a gente pode colocar no lugar desse trabalho o Q1 menos o Q2. E aí a gente chega numa outra expressão, né, substituindo o trabalho por Q1 menos Q2, a gente chega em mais uma expressão que a gente pode utilizar para calcular o rendimento, que seria 1 menos Q2 sobre Q1. Então são duas formas aí de calcular o rendimento. Rendimento esse que é dado em porcentagem. Tá? Ele é uma fração. Tá? Então, por exemplo, né, um rendimento de 0,35. Você fez essa divisão do trabalho pelo Q1 e achou 0,35. Isso quer dizer que a máquina está operando com rendimento de 35%. 35% do calor que você colocou na máquina foi utilizado para realizar trabalho. Então, ela está aproveitando 35% dessa energia. Bom, aí a gente poderia pensar, então, se eu estou comprando essa máquina e eu quero que essa máquina ela opere, né, o melhor possível, aproveite o melhor possível essa energia que eu estou colocando, qual será o rendimento máximo de uma máquina? Seria muito legal se ela aproveitasse completamente a energia que você coloca nela, né? Você está colocando uma certa energia Q1, se ela aproveitasse tudo isso para realizar trabalho, seria maravilhoso. Mas o mundo real não é assim.
Tá? Então você coloca uma certa quantidade de energia e ela perde energia para o ambiente. Ela não consegue aproveitar toda a energia que você coloca nela. Ela vai realizar uma certa quantidade de trabalho. Bom, então pensando nisso, a gente vai tentar perceber aí que uma máquina opera entre duas temperaturas, né? Como eu falei, opera entre uma fonte quente e uma fonte fria, então opera entre uma temperatura máxima, T1, e uma temperatura mínima, T2. Se você representa isso, né, no diagrama PV, então são essas duas isotermas que a gente chama, né? Essa curva de cima é a curva da temperatura T1 e a curva de baixo é a curva da temperatura T2, tá? Então, pensando nessa forma de qual será, né, o melhor procedimento, quais são os melhores processos entre o T1 e o T2 para eu ter uma área máxima ali, para eu realizar o máximo de trabalho possível. Bom, pensando nisso, uma possibilidade é, vou fazer uma transformação isotérmica, tá, em cima dessa temperatura mais alta e eu estou indo para a direita, então eu estou expandindo, estou realizando o trabalho. Eu vou fazer isso primeiro numa transformação isotérmica e vou terminar essa expansão de uma forma adiabática, sem troca de calor. Tá? Durante, né, a isotérmica, a expansão isotérmica, eu vou absorver esse calor Q1. Depois eu preciso fazer o meu ciclo voltar ali para o ponto inicial, então eu vou ter que fazer uma outra transformação em que eu vou perder energia. Tá? Então, nesse momento em que eu perder energia, eu vou fazer isso na temperatura mais baixa que essa máquina opera. Então, eu vou fazer uma contração isotérmica e depois eu vou continuar isso com uma adiabática, tá? Sem troca de calor. Por que isso? Isso daí, né, quando a gente está fazendo essa operação aí dentro, lembrando, a gente está querendo que o trabalho seja o máximo possível. A gente quer que o trabalho seja o mais aproveite o máximo possível o calor que você está colocando. Então, o que você quer? Você quer que essa área entre as duas isotérmicas, né, entre as duas isotermas, seja o máximo possível. Se for o máximo possível, você tem o seu rendimento máximo. Essa área ela é máxima quando eu faço essas transformações. Duas isotérmicas e duas adiabáticas. E aí, nesse caso, como seria calculado o rendimento? Seria calculado como 1 menos T2 sobre T1, que são as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Isso daí é o que a gente chama de ciclo de Carnot. Tá? Então, o Carnot está descrevendo para a gente qual seria aí, né, os procedimentos para que o rendimento de uma máquina que opera entre uma temperatura T1 e T2 seja o máximo possível. Nenhuma outra máquina que você construa entre essas duas temperaturas vai ter um rendimento tão bom quanto a do ciclo de Carnot. Então seria o rendimento máximo possível. Aí você pensa, pô, o máximo possível não seria 100%? Não. Por que não? Porque não tem como uma máquina operar com 100% de aproveitamento. Sempre vão ter perdas. E isso é uma impossibilidade, dado aqueles ciclos ali, né? Se você for olhar o diagrama PV, você vai perceber isso muito facilmente. Então o rendimento sempre é um número aí menor que 100%, beleza? Bom, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, estão aí os meus contatos. Tá? Eu vou deixar aqui linkado alguns vídeos em que eu resolvo problemas de termodinâmica e alguns que eu resolvo problemas de máquinas térmicas, tá? Então pode clicar, assistir lá e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer atendê-los, beleza? Valeu, galera, abração.